Olá, eu sou a professora Suzy Santos e vamos falar hoje um pouquinho sobre a nossa cidade, Ribeira do Pombal. Essa que é uma pequena, mas graciosa cidade do interior da Bahia e fica a 280 quilômetros aproximadamente da capital, Salvador. O seu clima é semiárido e nós possuímos cerca de 60 mil habitantes. Vocês sabem quem morava aqui nessas terras antes de se tornar uma cidade? Eram os índios Quiriris ou Cariris. Com a chegada dos colonizadores e com eles os padres Jacob Rolande e João de Barros, em 1667, que vieram com o objetivo de catequizar os índios, eles ergueram uma capela, uma igreja, e ao redor dessa igreja foram se formando várias casas e sendo habitadas pelos colonos. Entre eles, alguns desses índios, outros fugiram para o Saco dos Morcegos, onde hoje é Mirandela. Os índios que aqui ficaram foram aldeados, ou seja, eles foram ensinados a seguir a fé católica e passaram também a conviver com os colonos que foram chegando por aqui. O primeiro nome desse lugar foi Canabrava. Foi assim chamada porque aqui existia uma imensa quantidade de plantas com esse mesmo nome. Só mais tarde, com a chegada dos portugueses, dos padres jesuítas, ela passou a se chamar Canabrava de Santa Teresa de Jesus dos Quiriris. Naquele tempo, o governo português mandou povoar o interior da colônia para garantir a posse. Para colonizar o interior, foi escolhida a criação de gado nos lugares próximos onde tivesse rio, no caso, o rio Itapicuru e o rio São Francisco. Os colonos iam levando gado para o rio São Francisco. Os tropeiros e demais viajantes, eles passavam justamente nesse local. Aos poucos, eles foram também trazendo as suas famílias e aqui foram se estabelecendo, formando um povoado. O povoado cresceu e em 1758 foi elevada à condição de vila pelo então vice-rei Dom Marcos de Noronha. O nome escolhido foi Vila de Pombal, porque aqui morava um pároco, já nessa época com o nome João Campos de Cerqueira Pombal, parente do Marquês de Pombal, então primeiro-ministro do governo português. Nesse mesmo ano, em 8 de maio de 1758, foi criado o município de Pombal e isso durou até 1931. Acontece que em 1930, o então presidente Getúlio Vargas resolve extinguir todos os municípios com menos de 50 mil habitantes. Nesse caso, Pombal passou a pertencer ao município de Cipó, que mesmo sendo menor, não perdeu a sua condição de município por se tratar de uma cidade turística. Esse episódio foi considerado tão desnecessário que apenas 2 anos depois, o mesmo governo resolveu anular a sua decisão e em 19 de setembro de 1933, Pombal voltou a ser município. Como nós podemos perceber na história do nosso município, mesmo comemorando a emancipação política em 1933, Pombal já era município quando da sua fundação em 8 de maio de 1758, real aniversário da sua fundação. Como nós podemos perceber, nós temos então 2 datas muito importantes. O 19 de setembro, quando em 1933 Pombal passou a se tornar emancipada de Cipó, e 8 de maio de 1758, a origem do nosso município. Então, esse é um pequeno resumo da história do nosso município, da nossa querida Ribeira do Pombal. E 19 de setembro é realmente uma data muito importante e muito especial. Nós comemoramos a emancipação política do nosso município. Parabéns, Pombal!